Prontinho aí? Vamos começar então. Já tava gravando também, né? Eles sempre gravam. Ele é mau, ele é mau. Sacaneia a gente aqui sempre. Ele é mau. Vamos lá então. Faz a abertura ali. 1, 2, 3, gravando. Gravou, vai. Olá pessoal, estamos de volta em mais uma edição do podcast Prosa e Trela. Eu sou o Prosa. Ele é o Trela. Assume, Luiz, que você é o Trela. Nunca. Vamos lá então com mais uma edição do nosso podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios ele que é cirurgião dentista, especialista em implantes, especialista em estética, fellowship estética, estudou lá na Flórida também. O homem é graduado, hein, Luiz? Foi pra Flórida? Flórida. Fala em inglês. Tá com a gente aqui o doutor Otoniel Filho. Prazer, Luiz. Prazer, Amadeu. Fico honrado com o convite. Muito bom estar aqui nesse papo descontraído. É uma felicidade muito grande poder contribuir um pouquinho aqui com vocês, com todos que estão escutando, né, o Prosa e Trela. E vamos tirar muitas dúvidas também, né? O pessoal hoje que está acompanhando aí sobre a higiene bucal, sobre os dentes, um monte de dúvidas que a gente tem também, né, Luiz? Você tem alguma dúvida? Sobre dente? Você tem mau hálito? Não sei, nunca me falaram. É? Não, nunca me falou, não. Diz que amigo de verdade é aquele que fala que o amigo tem bafo, né? Eu falo, se tiver, eu falo. Você fala, Luiz? Ou eu falo, ou eu entrego uma balinha. Pra mim, aquilo dali já tá falando, cara, você tá precisando cuidar aí. É melhor você entregar uma balinha, né? Eu Do que entrego... falar que você tá com mau hálito. Não, mas você sabe que eu falo também. Eu não tenho esse negócio de rodear, não. O doutor... Mas quando tem mau hálito, procura o dentista? Vamos saber agora. O doutor... Eu acho que o dentista não pode falar não, né? Que o paciente tá com mau hálito, né? Ou pode? Deve. Deve? Deve. Tá Afinal, vendo? Ele pode, por que eu não posso? afinal, quem que cuida dos problemas e da saúde bucal? É o dentista. E isso é extremamente interessante. Existem até pesquisas que relatam, pesquisas científicas que relatam que, inclusive, existem separação, divórcios, casamentos acabados por causa de mau hálito, depressão, isolamento, pessoas que são isoladas do convívio social, quer seja do trabalho, ou quer ser mesmo por amigos da onça, né? Que não é que isola uma pessoa porque é uma má pessoa, porque simplesmente não aguenta ficar perto. E não tem coragem de falar. E não tem coragem de falar. Então, o verdadeiro amigo fala. Existe, sim, um jeito especial de falar, existe uma maneira, mas o cirurgião dentista, ele é o mais indicado, o profissional mais indicado para falar do mau hálito. Inclusive, mais de 90% das causas do mau hálito é de boca. Esse negócio de estômago, sinusite, é coisa de 5%. 5, 6% das causas de mau hálito estão relacionados com... Eu pensava que a maioria dos problemas era estômago. Isso é mito. E desses 90% e mais de 95% das causas da boca, 90% a grande culpa é da língua, por falta de higienização da língua. Lógico que existe também a presença do tártaro, sangramento gengival, cáries, uso de próteses, próteses mal adaptadas, enfim, inúmeras coisas aí, a falta de higiene oral, a falta da escovação. Existe o mau hálito fisiológico. O que é o mau hálito fisiológico? É aquele que é natural, aquele que você acorda de manhã, você está com o hálito mais forte. Se você fica muito tempo sem se alimentar, você fica com o hálito mais forte. Se você Isso é normal? Normal, mas existe... mas o mau cheiro incomoda. Por exemplo, você corre, você soa. Isso vai gerar também um cheirinho desagradável. É normal, mas a gente tem que cuidar, né? Aí se você fica sem tomar banho, você começa a incomodar as pessoas. Se você chega na sua casa... Se você chega na sua casa e não vai tomar um banho, você fica sentado no sofá esperando e não sei o quê... Né? Já viram a falta de higiene. Então, o mau hálito, uma das causas também é a falta de higiene. Mas o mau hálito fisiológico
A gente tem que diferenciar isso daí. É aquele que é uma condição biológica normal. Se acordou, por que você tem mau hálito quando você acorda? Porque as suas glândulas salivares, elas deixam de produzir saliva, a sua boca fica mais seca, existe uma fermentação de bactérias no período da noite, por isso que você fica com a boca amarga e essas bactérias produzem gases que soltam esse mau cheiro. Então é por isso, você não tem como controlar isso, por isso que é fisiológico. Como que você falaria para Amadeu que ele está com mau hálito? Assim, como profissional seria, olha, Amadeu, você tem aqui, a gente tem que fazer, nós estamos fazendo um tratamento dos seus dentes, eu percebi que você tem alguns problemas e esses problemas estão gerando um hálito mais forte, um gosto mais forte na sua boca. Porque o mau hálito, ele não é o mau hálito, ele é uma consequência, ele é um sintoma de alguma coisa que não... O mau hálito, ele não é uma doença, ele é uma consequência de um problema que você tem. Então, existem maneiras de abordar. Agora, como amigo. Como amigo. Ô, meu irmão, beleza, bacana. Não, eu falei como amigo. Isso aí já não é amigo mais, já ultrapassou, já tá sendo falso. Isso é falsidade. Mas como que a gente aborda? Por exemplo, as pessoas que têm mais intimidade são as que devem falar. É o grande amigo, é a esposa, é a namorada. Olha, deixa eu te falar, eu estou sentindo que o seu hálito está mais forte. Mas uma estratégia boa é a que o Luiz falou. Oferecer uma balinha, um chiclete, falar assim, então chupa uma balinha aí que você está com um hálito forte. Eu fui para Goiânia uma vez que eu tive que parar o carro no supermercado e comprar um tridente. Irmão, que pro passageiro? Porque o negócio tava bom, não. Não era fome, não. Na verdade, não era. Na verdade... Era um bicho morto lá. Isso tinha. Na verdade, isso daí só vai mascarar, né? Ele vai resolver ele vai resolver 5, 10 minutos. Uma coisa que é muito interessante por exemplo, enxaguatório bucal. Muita gente, eu uso enxaguatório bucal. O enxaguatório bucal, quando ele mal indicado, ele causa mau hálito. Toniel, o que é isso? Ele causa mau hálito. E tem gente que substitui a escovação pelo enxaguante bucal, né? Tá totalmente errado. Inclusive, lá na clínica, a gente tem um programa de prevenção que a gente orienta a fazer a escovação como deve ser feita. Justamente para evitar mau hálito. E o primeiro passo dessa escovação é não usar creme dental. Toniel, o que você está falando? Não é que você não pode usar o creme dental. Mas o creme dental, ele atrapalha a escovação. Toniel, de onde você está tirando isso? Isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas. O creme ou o enxaguante bucal? Creme. O creme dental mesmo? A pasta de dente. A pasta de dente. O Colinos, da sua época. O Colinos, aquela que vem aqui no tubinho. Hoje é sorriso, né? Hoje é sorriso. O enxaguatório bucal, se mal indicado, o que ele vai fazer? Ele, mesmo os que não têm álcool, que eles falam que o álcool tem o grande vilão, mas o que acontece? Eles têm produtos químicos lá dentro que eles... As células das nossas da bochecha, da língua, a nossa mucosa, ela é muito sensível. Então, o uso constante disso daí, o que faz? Faz com que algumas células morram, caiam na língua. A nossa língua é igual um tapete. Já viu que esse tapete felpudo? O menino vai... como uma farofa lá e cai. Você consegue pegar aqui, você nunca mais. E essas células que caem na língua, elas necrosam. Isso é microscopicamente falando. Junta bactéria nelas lá e elas vão soltar um gás e vão causar mau hálito. Por quê? Por causa do uso excessivo do enxaguatório bucal, do enxaguante bucal. Então, tudo tem que ser sob orientação. A gente tem que orientar quantas vezes, o porquê. E enxaguatório bucal não é indicado para você usar ele todos os dias. A não ser que você tenha um problema e o dentista prescreva para você e você tem que usar e parar. Mas então, no caso assim, a escovação, tem a técnica, tem a forma certa de escovar os dentes também. Tem que escovar a língua. Escovar em questão de escovar a parte interna da boca, que no caso a bochecha, lado de dentro, lado interno aqui dos lábios. Sim, tudo. Deixa eu ser aqui bem claro.
todo problema bucal, cárie, tártaro, sangramento gengival, o que causa todos eles é o que a gente chama de placa bacteriana. O que é placa bacteriana? Se todo mundo passar a unha no dente, no final do dia vai sair uma borrinha. Você vai ver uma massinha. Às vezes quase que transparente. Eu já percebi. Uhum. E isso daí vai acumulando. Só que isso daí não é só no dente. Isso também tem na bochecha. E isso daí é pura bactéria. Então, como que a gente... Qual que é o melhor jeito de tirar isso daí? É com a ação mecânica. O que é a ação mecânica? Você pegar a escova, uma escova macia, e você fazer o movimento correto para tirar essa placa bacteriana. Depois que você fez isso, aí você pode usar o creme dental. Um exemplo que eu uso lá na minha clínica com todos os pacientes. Imagina um chão branquinho, um porcelanato, aquele brilhoso. Só que ele está cheio de poeira. Está cheio de poeira. Aí você vai varrer, você vai limpar ele. A dona de casa mais desavisada, ela vai pegar a caixa de sabão em pó, sair jogando sabão em pó, pegar a água, pega uma vassoura, esfrega. Aquilo vira uma lama. Você vai conseguir limpar? Vai. Mas aí depois você vai esfregar, você vai pegar o rodo, você vai... Agora, se você pegar uma escova bem macia, uma vassoura e varrer, você vai tirar toda a poeira. Depois você pega o sabão. Aí, se você quiser esfregar de novo e pegar o rodo, aí aquilo vai estar limpo. Quando você joga sabão em cima da poeira e joga água, aquilo vira muita espuma. A sujeira, você não sabe onde ela está. Então, o primeiro passo de uma escovação bem feita é você tirar essa placa bacteriana com uma escova macia, sem nada. Você pode até molhar um pouco a escova. Então, eu já estou errado, porque eu gosto de escova dura. Tem que ser ela aí mais firme. Eu sinto mais segurança. Vamos usar o mesmo raciocínio. Pega aquelas vassouras amarelas que é de varrer calçada e vai varrer a poeira do porcelanato. Você vai varrer? Não vai não. Você vai arranhar e vai riscar. Outra coisa, o dente, o esmalte do dente, ele é muito parecido com vidro. Ele é vítreo, ele tem uma estrutura vítrea. Se você pegar um bombril e limpar um vidro, você vai arranhar ele. Se você esfregar, você vai arranhar. No dente, se você pegar uma escova dura, você vai arranhar. Só que a gente não vê. Quando você leva isso ao microscópio, você vai ver que você fez inúmeros arranhões nele. A bactéria, ela é microscópica. Então, aquilo ali você está arranjando um lugar para ela ficar. Então, você está produzindo como se fosse um muro chapiscado. Um ambiente para ela. Um muro chapiscado onde ela vai ficar lá e ela vai engrossar essa placa bacteriana. Você falando de bombril aí, eu era um molequinho e Você não vai falar que passou bombril no dente. Eu fiz isso, você acredita? Você não vai falar. Não, Amadeu. Sério mesmo. Quase que você passou aquela palha de aço. Não, e pior, sabe o que eu fiz? Eu passei bombril com carvão nos dentes. Santo pai da misericórdia. Me falaram, os meus colegas na época, falaram pra mim, a gente vai deixar os dentes branquinhos. Eu falei, como? Lá, escovar os dentes com carvão e bombril. Eu falei, mentira, as meninas, não, fica branquinho. E aí eu pensei, vou fazer isso lá em casa. Fui pra casa, peguei um bombril e passei no carvão, esfreguei nos dentes. Imagina a quantidade de sujeira fiapo que ficou de ficou um monte. Meu Deus do céu. Amadeu, deixa eu te falar, Luiz. Isso daí, na verdade, isso daí são princípios. Eu gosto muito de relacionar tudo com coisas práticas. Acho que vocês são bem mais jovens que eu, mas quando eu era pequeno, eu já vi a minha mãe lavar a vela de filtro com açúcar. Vela de já filtro? Já viu? Filtro de barro. Minha avó fazia isso. Eles tinham uma vela. Eu lembro da vela que fica lá dentro. Então você pegava, porque o açúcar é um adstringente. Tinha antigamente, não sei se tem hoje, um negócio de lavar pia que chamava sapólio. Tem até hoje. Tem até hoje, só que ele é grosso, ele é um adstringente para limpar. Por que eu estou falando isso? Há muito tempo atrás, os egípcios, eles usavam cinza de carvão para higienizar os dentes. Com uma escova, eles produziam uma escova lá. Mas a cinza do carvão vira uma soda ali. Exatamente. Porque qual que era o princípio? O que eles imaginavam? Eles imaginavam que
substâncias adstringentes ou arenosas, né? Elas limpavam o dente. De fato, limpa. E é o mesmo princípio dos cremes dentais de hoje, do bicarbonato. Aqueles são adstringentes. Só que o que eles acontecem? Eles riscam os dentes. Toniel, então você está falando que é Colgate no seu... eles estão estragando seus dentes. Aí, por que... a indústria, o poder da indústria. O creme dental, quanto menos abrasivo, melhor. O creme dental, se ele for... se ele não tiver essa abrasividade, quer seja por substâncias químicas ou quer seja por componentes mecânicos, que são essas esferazinhas, o bicarbonato, etc., você está arranhando o dente. Então, de preferência, eu prescrevo para meus pacientes cremes dentais de baixa abrasividade em gel. Por quê? Porque você usa creme dental quantas vezes no dia? 4, 5 vezes. Com escova, se você põe força, você está riscando seu dente. Tem pacientes, não é tão comum, mas tem pacientes que chegam lá com os dentes tudo acabado, de tanto escovar dente. Mas... Inclusive o Bispo Newton fez tratamento com ele. O dele é de ranger dente mesmo, de comer osso. Eu falei pra ele, falei assim, meu filho, você tinha que comprar uma dentadura de ferro. É de tanto roer osso de coxa de frango. Exatamente, por aí. E com relação ao clareamento, tem o clareamento... Passa Bombril. Não vou passar. Não resolve, não. Eu sei. Bombril com carvão, gente, não clareia os dentes, tá? Isso aí eu tenho experiência, eu falo com propriedade. O clareamento mesmo que vocês realizam no consultório, ele é agressivo, esse clareamento? De forma alguma. Quando bem feito, não. Aí é que às vezes existe alguns exageros. O clareamento é um tratamento estético que, se bem indicado, ele só vai trazer benefícios. Agora, se mal indicado, aí ele pode trazer problema. O que é essa má indicação? É o paciente que tem muita retração gengival, o que é? Expôs as raízes dos dentes, tem sensibilidade, tem cárie, o paciente que não está com a saúde bucal em dia, paciente que tem sangramento gengival, paciente que tem problema de canal não tratado. Então, o clareamento dental, para você ter um resultado bem positivo, você tem que ter alguns critérios. Se o paciente ele tem dentes com alguma fragilidade ou com alguma má formação, existe as situações de contraindicação. Então, o único problema que o clareamento pode trazer é quando ele é mal indicado. Ele bem indicado... E no caso de bruxismo? Não é contraindicação. O que é o bruxismo? O bruxismo, a pessoa está rangendo dente. E desgasta. Desgasta. Quando ele desgasta o esmalte, ele expõe a dentina. A dentina é uma parte do dente que ela começa a inervação do dente. Aí, o que eu tenho que fazer? No caso do paciente que tem bruxismo, eu tenho que proteger as áreas ou então reabilitar. Ou eu vou fazer resinas, ou eu tenho que proteger aquilo ali, que senão ele vai ter sensibilidade. Mas não é contraindicação. Então, eu tenho que estar atento para essas peculiaridades em cada caso. E qual que foi o caso assim que foi mais desafiador para você? Olha, eu trabalho muito com reabilitações. O que é reabilitação? O paciente, ele tem muitos problemas. Às vezes, falta de dente, mas teve um paciente em especial, uma paciente em especial, que ela era uma paciente que ela tinha muitos problemas dentais e, ao mesmo tempo, ela tinha já passado por vários dentistas, por vários tratamentos, mas ela é uma paciente que tem odontofobia, que é o medo do dentista. Medo? E ela tinha síndrome do pânico. Eu não tenho medo, não. Eu tenho pavor. E aí, nós fizemos um trabalho de conscientização. Conversei com o médico, conversei com ela fazia terapia.
porque ela estava realmente decidida a fazer um tratamento. E ela é uma paciente muito bem sucedida, até me permito dizer, de Santa Terezinha de Goiás. E ela estava decidida a fazer o tratamento. E ela falou assim, Otoniel, e você parece que tem muito jeito, você me deixa muita vontade. Houve uma empatia. E nós decidimos, e acompanhando, e ela estava medicada, eu havia conversado com o médico, conversado com a terapeuta, marcamos o tratamento dela envolvia estética, envolvia implante, marcamos a cirurgia de implante. No dia, eu me lembro bem, foi uma quarta-feira, eu não marquei ninguém, só ela na parte da manhã, e não permiti nenhum outro, e conversei com outros dentistas para ninguém atender o paciente. Eu fiquei lá só para atendê-la. Atendi, e quando eu fazendo a cirurgia, ela simplesmente falou assim, eu quero ir ao banheiro, eu quero ir ao banheiro, eu quero ir ao banheiro. Entrou em pânico? Entrou, aí eu parei, e ela simplesmente levantou e saiu correndo. Foi para a rua. Toda paramentada, ela estava toda, a gente usa um campo, enfim. E aí, eu fiquei sem saber o que fazer assim na hora, porque foi a minha secretária que avisou. Eu falei assim, não, ela não foi ao banheiro, ela tá lá na rua. Aí eu, com muito jeitinho, fui lá, chamei, coloquei ela sentada na recepção. Eu falei assim, olha, agora eu só vou dar os pontos. Ela tava com a boca... e nós vamos voltar para lá. Eu conversei com ela, sentei, ela calmou. E aí eu terminei de fazer o procedimento. Aí consegui, fiz 8 implantes nela. E, enfim, esse foi um momento crítico. E nós concluímos o tratamento dela, ficou maravilhoso, ela gostou. Minha amiga pessoal hoje. Mas, na verdade, existem... A rotina do cirurgião dentista não é pura e simplesmente fazer o serviço técnico. Às vezes você tem que entender o paciente, entender o momento do paciente para poder fazer. E depois disso ela me enviou muitos pacientes. Porque geralmente as pessoas têm medo de dentista, né? Principalmente aquele barulhinho, né, Léo? Aquele barulhinho é torturador. Aquele lá não precisa de... Falou de dentista, você já lembra do barulho. Se alguém passou pela época da ditadura, a gente passa todas as vezes que senta na recepção do dentista, que ele começa... Pelo amor de Deus, é melhor taboca debaixo da unha do que motorzinho de dentista. 1 milhão de vezes. Você tá ficando doido daquilo. Mas não tem como colocar um silencioso naquele negócio, não? Tem, por exemplo, eu vou é até engraçado, mas uma das coisas que os pacientes nos falam é o seguinte, eles não sentem dor durante a cirurgia de implantes, porque a gente anestesia muito bem, a gente tem muito cuidado com o paciente. Isso faz parte da minha história na odontologia. Mas cada paciente ele tem uma história particular. Cada paciente ele enxerga o tratamento dentário, enxerga o dentista de uma forma. Semana passada eu fiz 3 implantes num grande amigo meu. Ele já tem 5, 6 anos que ele fala que vai fazer implante. Eu falei assim, vamos fazer. E eu nunca forcei. Nunca forcei. Fiz os implantes e hoje até removi os pontos. Ele falou assim, Otoniel, se eu soubesse eu teria feito antes. Mas é porque um falou que dói, o outro falou que dói, o outro falou que dói, o outro falou que dói. Então, isso vai criando nas pessoas uma consciência coletiva, que na verdade é um mito. Agora, lógico, isso depende também de como é tratado, de como a abordagem do profissional. Lá, quando a gente vai fazer implante, a gente tem uma cadeira que o paciente fica sendo massageado durante a cirurgia. Ele fica escutando a música. Ele põe uma playlist para agradar o paciente. A playlist. A gente anestesia muito bem o paciente. O senhor tem agenda amanhã? Temos, opa! Mas eu vou só pra cadeira da massagem, tá? Não precisa ficar alegrinho, não, que... Voltando à pergunta aqui, não tem como silenciar aquele barulhinho, não? A gente tem já um motor, que ele é aquele motorzinho lá, ele é a ar comprimido. Você precisa de um compressor para gerar a pressão para ele rodar. Hoje a gente tem um motor elétrico. O barulho dele é bem menor, porém ele não é tão eficiente. Mas existem casos que nos tratamentos estéticos que a gente faz
com facetas de porcelana, lente de contato, a gente só usa esse elétrico. Por quê? Porque ele gera menos barulho, é menos incômodo, o paciente sente mais à vontade, vamos dizer assim. É porque o que incomoda, às vezes não é nem tanto a dor, mas é o barulho, né? Só de você saber que tá aquele barulho ali, você pensa que tá triturando tudo aqui, tá acabando com os dentes. Parece que você colocou uma dinamite na boca. Falando em mito, doutor, o pessoal fala muito que antibiótico amarela os dentes, né? Eu, quando era criança também, o pessoal falava muito, se tomar antibiótico, vai ficar com os dentes amarelo. Isso procede ou é só mito? Existem algumas classes de antibióticos que geralmente eles se ligam ao cálcio na formação do dente. E quando é que isso acontece? Antes dos dentes erupcionarem, antes dos dentes saírem. Então, lá na vida intrauterina, dentro do feto, nos primeiros anos de idade. Depois disso, os dentes já estão formados. E aí não tem como ter essa interação do antibiótico com a estrutura do dente para causar algum problema. Então, existe sim essa interação, mas assim, numa idade muito tenra. Desde da gestação até os primeiros anos de idade. Aí depois disso, aí é mito. E existe outra coisa também. O que acontece? Muito remédio, tem até alguns estudos que falam isso. Todos os remédios são adocicados. Então, por exemplo, até hoje você for tomar um xarope, o xarope é docinho. Aquilo é açúcar puro. O que causa? Causa cárie. Porque às vezes as pessoas não têm a consciência de tomar o remédio e ir lá escovar os dentes da criança, porque a criança está doentinha, está febril, quer tomar o remédio, quer fazer dormir. E aí o que acontece? Daí gera cárie. Sensibilidade nos dentes. A gente tem como resolver esse problema ou não? Porque quando você lembra assim de uma manga de vez, uma manga bem verdinha assim, um sal, você dando aquela dentada nela assim, chega a dar aquela arrepiada. Ai! Chupar uma cana, né? Se dá uma mordida assim na cana. Ou uma coca bem gelada na hora que bate no dente, assim, que dá aquela... Tem como resolver esse problema ou não? Tem. Opa! Assim, a gente tem que saber qual que é a causa da sensibilidade. Por exemplo, você falou bruxismo. Bruxismo causa sensibilidade? Por causa do desgaste. Por causa do desgaste. O que causaria mais? Por exemplo, pessoas que consomem muitas substâncias, alimentos ácidos, refrigerante, limão, isso também vai desmineralizando o dente, vai causar sensibilidade. Pessoas que têm refluxo gastroesofágico, tem refluxo. Às vezes vem o suco gástrico vem até a boca e aquilo ali é extremamente ácido, então também vai desgastando o esmalte dos dentes. Com os dentes. Isso daí vai causar sensibilidade. Então a gente tem que ver se essa sensibilidade é por causa de uma perda mineral do dente, ou seja, eu desgastei dente, quer seja por ação química, por exemplo, refluxo é ação química, substâncias é ação química. O que é substância? Bombril. Aí é ação mecânica. Mas cigarro, vapor, usuário de droga, todos têm perdas de estrutura dental. Isso daí por ação química. Ação mecânica, o bruxismo, passar bombril no dente, escovar com escova dura e fazer muita força. Isso daí é ação mecânica. Isso daí, combinado... Agora, tem gente que tem ação mecânica e ação química. Você desgasta os dentes e você vai gerar sensibilidade. A sensibilidade, ela não é assim à toa. Quando você tem uma sensibilidade, o dente está íntegro, normal, você pode ficar ligado que pode ser um problema de canal. Aí é uma outra coisa. Mas a retração da gengiva também. A retração da gengiva, ela está ligada à escovação. A escovação muito forte, a escovação errada, ela está ligada também ao uso de substâncias químicas, o uso do cigarro, ela está ligada também ao bruxismo, porque aquela região ali fica fragilizada e a gengiva sobe. Ela está relacionada, às vezes, a tratamento ortodôntico, enfim, uma série de coisas. Isso também vai gerar sensibilidade. A lente, as lentes, ela protege o dente da sensibilidade? Protege. Porque, na realidade,
o dente fica protegido pela lente, né? Fica. Agora, uma coisa assim que é de extrema importância que eu falo para meus pacientes. Aliás, eu falo para todos. Se não tiver manutenção, isso é uma faca de 2 gumes. Porque a lente, ela é colada no dente. Então, existe ali uma região, uma interface entre dente e lente, que se não for monitorada, isso futuramente dá uma infiltração. Aí você vai ter cárie, você vai ter sensibilidade, você não vai ver. Quando você descobrir, já tem um problema grande. Então, tem que estar acompanhando. Tem que estar acompanhando. Não tem jeito. Aí, nesse caso, é para fazer a limpeza, para estar... Radiografia, fazer limpeza, ver se está bem adaptado, se não está, troca. Enfim, tem que acompanhar, não tem jeito. Falando em lente, qual que é a melhor? É a de resina ou as de porcelana? Deixa eu... tudo depende da indicação. Os 2 trabalhos são trabalhos muito bem feitos. Qual que é a vantagem da lente de porcelana? Ela é muito mais resistente. A estética dela é mais bonita. E a lente de resina? Dependendo do profissional que faz, consegue dar naturalidade. Qual que é a vantagem da lente de resina? Você desgasta menos o dente. O custo dela é menor. Mas qual que é uma das desvantagens? Você tem mais manutenção. A chance de fratura é maior. Qual que é uma desvantagem da lente de porcelana? Ela tem um custo mais alto, porém é um trabalho mais duradouro. Então, você tem que avaliar muito bem para você indicar para qual paciente. É um somatório de informações técnicas e também da vontade do paciente. Aí o profissional sério, ele, independente de valores, ele vai te indicar o melhor tratamento. As lentes de porcelana tem que ter o desgaste. Hoje a gente faz desgastes mínimos. Porque eu vejo muito nas redes sociais aí o pessoal que coloca as lentes de porcelana tirando e mostrando que os dentes só aquele... Só os dentinhos de tubarão. Só os dentinhos de tubarão. O que acontece? Nós estamos passando por uma evolução da técnica. As lentes de porcelana, elas existem há mais de 30 anos. Só que numa outra condição. Então, nós estamos passando por evolução. Por exemplo, a lente de resina. Na verdade, isso daí é um nome mercadológico. Sempre existiu. Aí ela pegou um pouquinho carona na de porcelana, porque realmente a de porcelana é um material extremamente resistente, que ele é um material mais recente e com alta estética. Antigamente, tinha essas não eram lentes, eram lâminas, porque eram mais grossas, mas existiam. E o que aconteceu? As resinas evoluíram. Então, mas sempre teve faceta, lâmina de resina. Então, ela pegou uma carona. Mas esses tratamentos sempre existiram. A grande vantagem desses tratamentos estéticos é que você consegue realmente mudar o sorriso das pessoas de acordo com a necessidade dela, tanto técnica e até como financeira. E por que você não colocou? Falta de tempo. Inclusive, eu tenho não é nem falta de tempo. Na verdade, é que eu não priorizei isso. Mas eu tenho que fazer. Vai colocar... Quem cuida do dente do dentista? Olha, eu tenho vários amigos meus que às vezes a gente... quando vai, às vezes, visitar o outro, aproveita, dá uma revisão, dá uma olhada. Quem sempre cuidou dos meus dentes foi o meu pai. Meu pai é dentista há mais de 40 anos. Agora ele está mais... Já quase não atende mais. Mas a gente sempre tem amigos, né? Que estudaram com a gente. Mas o dentista consegue realizar alguns procedimentos nele mesmo? Cara, eu nunca fiz em mim. Mas tem uns doidos aí na internet. Eu já vi o pessoal... arrancando dente. Os caras... Coloca um espelho ali e vai... anestesia. Eu nunca... Eu acho que dependendo da necessidade, o cara, ele arrocha, né? Ele se vira. Mas eu nunca tratei do meu dente, Eu tenho um amigo que ele é cabeleireiro, né? Ele corta o cabelo dele. E corta bem atrás aqui,
pezinho faz tudo bem feito e com espelho, né? Eu falei, cara, eu perco a coordenação motora total. Eu não consigo olhar no espelho e me movimentar aqui, não, que eu arranco a orelha aqui, se eu dependendo do... Não tem uma anestesia, assim, sem a injeção, não? Sem agulha? Que... Cara, tem... comprimido. Eu tenho um problema com agulha que você não tem noção. Não, deixa eu falar. Tem... Ó, vou te falar aqui o que... Lá na nossa clínica, a gente tem um equipamento que é de anestesia eletrônica. Você tem um equipamento... Sei, dá na testa aqui, acabou. Não. Você anestesia, mas é porque a velocidade é menor, porque às vezes o que causa dor na anestesia é a velocidade com que o líquido é aplicado. Quando o líquido é aplicado muito rápido, aquilo lá entra assim na gengiva, nos tecidos. Já cheguei a levar choque. E aí estufa, ué. É igual o trem vai estufando. Então você tem que ir devagarzinho. A anestesia tem que ser devagar. Mas assim, tem remédio. Tem o óxido nitroso, que é um equipamento que você põe. Ele, na verdade, ele não te ceda. A única coisa que ele faz, ele aumenta seu limiar de dor. Se você é uma pessoa que com uma anestesiadazinha você já sente dor, esse óxido nitroso ele vai aumentar seu limiar de dor. Você vai ter que... essa anestesiazinha não vai te fazer sentir dor. É mais ou menos isso. E tem anestesia geral. Pode chamar o anestesista, ele vai lá. Às vezes tem cirurgias maiores, você chama o anestesista, ele faz a sedação e você toca o pau. Não, doutor, não é assim. Aí o dentista trabalha. Não. Melhor, doutor, melhor. Nós tivemos um episódio para trás, o Dr. Márcio estava aqui. Ele tá meio traumatizado. Então, você não pode falar essas coisas. Ele ensinou umas técnicas ali pro Júnior, esse negócio ficou meio... O siso, todo dentista tem que ser extraído ou não? Não. Porque o pessoal fala que é um dente que não tem utilidade. É verdade ou não? Não. Também não. O que acontece? São mitos. A medida, existe sim uma evolução que às vezes os terceiros molares, que é o nome do siso, eles estão deixando de aparecer. Existem pessoas que não têm o siso. Não tem. E ele não vai fazer falta na boca. Ele é o último dente, tá? Beleza. Mas se ele estiver lá em posição certinho, ele é um dente como os outros. Ele vai ajudar a mastigar. Se não cuidar, ele vai doer. Deixa ele quieto lá. Agora, ele é um dente que tem uma propensão maior a estar inclinado, a não conseguir nascer, por causa de... Por que o siso não nasce? É o seguinte, o pai é um cara grandão, a mãe pequenininha. Aí nasce o filho com a boca pequena, com os dentes desse tamanho. Não é só o siso, um monte de dente vai nascer. Nós somos muito miscigenados. Existe uma variação genética muito grande. Então, às vezes, o siso não consegue nascer, porque a mãe tem a boca pequena e o pai tem um dente grande. E como é que... Aí o cara nasce com a boca pequena e o dente não sai. Aí você vai ter que tirar ele, mas é porque ele não conseguiu sair. Se ele sair normal, beleza, vida que segue. Mas com relação à higienização também é complicado, porque ele é o último dente, né? Só se ele estiver torto. Só se ele estiver atrapalhando. Porque é possível passar o fio dental, é mais trabalhoso. Já pensou, se tudo que fosse mais difícil de limpar, você tivesse que eliminar? Ia ser complicado. Ia ser, não é? Que coisa aí. Nada. Você falou aí de fio dental. Eu sou viciado em fio dental. Inclusive, eu coloquei as lentes, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu acabei de comer, eu tenho que limpar porque me incomoda. Uhum. E quando eu não encontro fio dental, eu uso a sacolinha. Dou aquela esticada na sacolinha ali e passo. Isso pode ou não pode? É o fio dental de quando a gente não tinha dinheiro para comprar o fio dental. Só esticou a sacolinha ali. A sacolinha, ela só não é melhor do que o Bombril. Só não é melhor do que o Bombril. Você tá no caminho certo, Amadeu. Eu tô no caminho certo. Bombril e sacolinha. O que acontece? É porque você vai machucar a gengiva. Mas eu não... A grande questão é o seguinte, é você acabar machucando a gengiva. Mas pior também é deixar alguma coisa entre os dentes. Qual que é o grande problema? Ela arrebentar e ficar presa, ela te machucar. Então, assim, o ideal é sempre usar o fio dental. Mas hoje
o que os estudos mostram? O fio dental é extremamente importante, mas o mercado já desenvolveu escovas, muito que a gente fala PICs interdentais, que são escovas muito pequenininhas para a gente limpar essa região dos dentes próxima à gengiva, entre um dente e o outro. Porque o fio dental, ele praticamente só tira o que está preso entre os dentes. Ele não remove a placa. Então, hoje, a gente, inclusive, orienta lá e ensina os nossos pacientes a usar essas pequenas escovas. São escovas bem pequenininhas que a gente passa entre os dentes, um e outro, para poder limpar a região onde produz o tártaro, onde tem uma maior propensão de ter tártaro. Mas o fio dental, ele é indispensável. E não é 1, 2, 3 vezes ao dia. É sempre após alimentar. Quais são os maiores mitos assim que tem na odontologia? Deixa eu ver se eu lembro de alguns aqui. Boca, língua, amargo na boca é problema no fígado. Na verdade, o amargo da língua é uma alta proliferação bacteriana, porque a boca está muito ácida por falta de água, por qualquer que seja motivo, por estar seca. Então fala que é o fígado. Mau hálito, o meu mau hálito é por causa do estômago. O mau hálito é por falta de higiene bucal e principalmente por não higienizar a língua. Mas pode ser do estômago? Pode. Fazer implante dói. Dentista é caro. Isso tudo é mito. É mito. Depende como você olha. Depende como você vê. Tem gente que prefere andar num carrão do que cuidar dos dentes. E eu não estou falando que a decisão está errada. E não quer dizer que todo mundo tem que pôr faceta no dente ou tem que pôr implante. E são prioridades. Quer mais? Falar que não, eu não vou ir ao dentista. Eu não vou no dentista, eu tenho que ir no dentista de 6 em 6 meses. Depende. Tem paciente que tem que ir no dentista de 4 em 4 meses. Tem paciente que tem que ir de 3 em 3 meses. Toniel, problemas bucais, eles um dos grandes, na verdade não são mitos, mas é um dos grandes pensamentos que as pessoas têm. Elas não dão valor à saúde bucal. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é o câncer bucal. O câncer bucal, eu não sei... é uma das doenças hoje que, principalmente no meio rural, ela é extremamente... ela tem grande prevalência, tem um número muito grande. Então, assim, às vezes nem são mitos, mas são pensamentos que são desenvolvidos, que se tornam, às vezes, até uma crença verdadeira, que a gente sempre está rebatendo. A doença do beijo. Nós colocamos aqui um dos tópicos aqui. O que é essa doença do beijo? Você conhece, Luiz, a doença do beijo? Nunca tive, só o desejo mesmo. O desejo. O desejo do beijo ou da doença? Não, do beijo. É uma doença que chama mononucleose. O que é isso? Ela é causada por um vírus chama Epstein-Barr, e ela não tem cura. Uma vez contraída, ela fica... Ela é sintomática. Ela é igual herpes. Você contraiu o vírus da herpes, o vírus fica no você pro resto da vida. Ela vai manifestar ou não. O que é? Esse é um vírus que tem... Isso é muito comum depois do carnaval. O pessoal beija muito no carnaval, beija muito Sai no carnaval, beijando qualquer boca depois, também? Eu tô com a afta aqui, doutor. Eu falei assim, afta. Não, né? Não. Aí que ela pode causar febre, causa afta, causa desconforto, causa um hálito muito forte. E é porque e ela é transmissível pela saliva, né? Por fluidos, às vezes por compartilhar copo, enfim. E ela, como se diz, não mata e nem aleja, mas ela é extremamente desconfortável e muito contagiosa. Criança também tem... O pessoal fala, é sapinho, né? Sapinho. O que é aquilo? Sapinho ou sapinha? Sapinho ou sapinha? Sapinho. É candidíase, na verdade. É Candida albicans. É um fungo. É um fungo que dá, igual o bolô do pão,
Só que dá na boca da criança e aí você tem que fazer um tratamento. Tem que levar no dentista para fazer raspagem? Geralmente você usa um antifúngico, é um remedinho que você passa e ele resolve. Depois do Covid, o pessoal fala que começou a esquecer das coisas. O pessoal arrumou muitas desculpas depois do Covid também, né? Mas para a odontologia, o Covid afetou as pessoas nessa parte da odontologia ou não? Afetou. Às vezes esqueceram até de ir no dentista. O que acontece? O Covid, ele afetou muito as vias aéreas superiores. Então, era comum você ter complicações de tratamentos odontológicos que, inclusive, levaram pessoas a óbito. De tamanha a virulência das bactérias que estavam na boca, porque a pessoa fica mais frágil. A pessoa fica... esse Covid ainda ele é uma incógnita para a saúde mundial. Tem pessoas que estão tendo sintomas da doença agora e não sabe o que é. Está tendo problema cardíaco, está tendo problema vascular, está tendo problema pulmonar. As manifestações orais do Covid na boca, o que é? Às vezes era afta por causa de uma febre, por causa de uma coisa, por causa do outro, mas o que aconteceu mesmo depois do Covid? Às vezes a pessoa ia fazer um implante dental e esse implante dental o implante não ficava, perdia-se o implante. Você fazia uma investigação e são estudos que tem que você não achava, não conseguia atribuir uma causa para a perda do implante numa pessoa. Por exemplo, hoje levanta-se hipóteses que está relacionada ao Covid. Então, ainda existem muitos estudos em todas as especialidades da odontologia a respeito do Covid, para ver as influências diretamente nos tratamentos odontológicos. Problemas gengivais e parto prematuro. Ah, sim, bom. Existem algumas correntes aí. O que é problema gengival? São principalmente pessoas que têm sangramento gengival, que tem muito tártaro, que não cuida. E a gestante ela passa por inúmeras transformações e variações hormonais. E quando ela não tem uma saúde, ela não faz um acompanhamento, existe sim a possibilidade de muitas bactérias infectarem a boca dela e terem toxinas bacterianas que caem na corrente sanguínea e podem estimular a contração uterina. Existem correntes dentro da medicina, da obstetrícia, que falam que isso não é o suficiente para causar um parto prematuro. E existem correntes que falam, olha, qualquer coisa somada a isso pode sim desenvolver a prematuridade do parto. Então, o cuidado é esse, evitar problemas bucais, principalmente sangramento gengival, que tem bactérias ali específicas que causam, que tem essas toxinas que podem, teoricamente, provocar uma contração uterina. Então, a grávida ela sempre tem que estar de olho na sua saúde bucal. E a criança, tem uma idade específica que ela tem que ser acompanhada, que tem que levar no dentista ou não? Chorou, já tem que correr no dentista. A criança, ela já pode, a mãe já pode, enquanto ela estiver mamando no peito, o leite ele é um alimento que ele é completo. Inclusive, ele tem muitos anticorpos, enfim. Mas é possível, sim, fazer uma higienizaçãozinha ali com gaze. Na gengiva. E ela, a partir dos 6 meses ali, já pode começar a ter um acompanhamento com um odontopediatra. Até antes. Eu estou falando aqui porque... mas até antes. Eu não sei, assim, a data certinha. Mas acho que até antes já pode ter um acompanhamento, sim. E quando tem uma manchinha nos dentes? A gente tem que entender o que é essa manchinha. Se for uma manchinha escura, pode ser cárie, né? Se for uma manchinha mais branca,
ela pode ser comecinho de uma cárie, ou pode ser excesso de flúor, que causa fluorose, que ela tem manchinhas brancas, às vezes amarronzadas. Enfim, a gente tem que olhar, porque qual que é o contexto para a gente ter um diagnóstico mais assertivo. Falando em flúor, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu não sei se é da sua época, mas deve ser da sua época. De escola, tinha uma época na escola que tinha um período que a gente tinha que fazer... Fazer bochecho. Tinha que fazer o Bochecho. Bochecho. com o flúor. E eu morri de medo de engolir aquilo. Uma vez eu engoli, porque eu não consegui, né? Tinha que fazer um negócio e jogar pra fora. Isso já me explica muita coisa hoje. Mas esse flúor, hoje parou, né? Não tem necessidade mais. Por quê? É porque é o seguinte, hoje a gente tem quase que 100% da água fluoretada no Brasil inteiro. Antigamente, existiam muitos gargalos do flúor. Então, a quantidade de flúor ela tinha que ser suplementada de alguma forma. As crianças tinham menos acesso à higiene oral, a dentista, a creme dental, a escova de dente, a escovação. Hoje você tem orientação na escola, você tem orientação no posto de saúde, hoje você tem dentista à disposição, hoje você tem a água 100% fluoretada. Hoje você tem inúmeras ferramentas que garantem que você tem acesso ao flúor 100%. Há um tempo atrás a gente não tinha, então fazia essa suplementação, essa complementação com bochecho, com às vezes o flúor em bolinhas, eles também às vezes davam na escola também, parecia uma pastilhinha. Isso é para garantir a fluoretação. E o flúor, ele é tóxico. Assim, lógico, ele não, existem níveis seguros da ingestão de flúor, mas você não pode engolir de jeito nenhum. Quando a criança, isso é comum, às vezes a criança está maiorzinha e o dente cheio de manchinha, ou então já fica adulto, o dente cheio de... É aquela criança que não tem idade pequena, ele comia creme dental. E aí ele pode tanto causar uma intoxicação, como também o excesso de flúor interferir na formação do dente e causar fluorose. Você já comeu muita pasta de dente na sua vida? Eu já experimentei, mas não, muito não. Por isso que creme dental de criança, a quantidade de flúor é muito pequena. É por isso que geralmente é gelatinoso, né? Exatamente, é em gel. Só que assim, mesmo assim os danadinhos pasta de dente em gel. Mas ela é melhor. Eu detesto. Parece não é pasta de Parece dente. que não limpa, né? Não. Mas o creme dental para criança vem... Eu não sei se ainda tem, mas tinha com sabores, né? De morango. Aquilo ali acaba que incentiva a criança a comer, né? Incentiva, mas faz um creme dental ruim para você ver se a criança escova. Verdade. Doutor, obrigado aí pelas informações aqui no programa. Já chegamos ao final. Só para finalizar, nós estamos em ano político, né? Eu sei que seu pai, ele é muito envolvido, acompanhou bastante a política aqui da nossa cidade. É candidato? Não. Quero saber... Se... Toniel Filho é candidato. O Toniel Filho é candidato ou não? Tem pretensão política ou não? Olha, Amadeu, é interessante. Nós todos somos políticos, né? Não tem, isso faz parte do ser humano. Isso. Mas eu não tenho pretensões políticas. Eu sou um político do Evangelho. O meu candidato é Jesus Cristo. E, na verdade, assim, eu amo a minha cidade, eu gosto muito da minha cidade, eu acredito que eu contribuo muito com a minha cidade, ali na minha clínica, como profissional, como cidadão, mas não é o momento de eu me envolver politicamente. Eu fico até honrado em saber da história do meu pai. Meu pai pelejou um homem idealista, um cristão, nunca teve não foi eleito, nunca teve um mandato, mas sempre participou, militou, e essa veia eu acho que eu não herdei dele, mas eu tô sempre junto, sempre acompanhando, sempre vendo o que está acontecendo na cidade, sempre dando alguns palpites aí, mas militando eu
Nesse momento, não. Mas e se surgir um convite para pleitear aí a prefeito? Participar para concorrer à prefeitura? Olha, você acredita que isso nunca me passou pela cabeça? Mas se tiver o convite, a primeira coisa que eu faço é primeiro ajoelhar e conversar com o meu patrão, né? Depois com a minha esposa e com a minha família. E se for o direcionamento dele, né? E se ele, de alguma forma, abrir as portas para que isso aconteça, quem sou eu para dizer não? Mas, Otoniel, isso faz parte de um planejamento seu como homem? Não, não faz. Mas, tudo, eu tento não, eu coloco tudo diante de Deus. Tá certo, então pretensão política, no momento não. Nenhuma. Tá certo. Toniel, obrigado pela participação. Com certeza trouxe muita informação para os a galera que segue a gente aqui também no Instagram, no YouTube. Convido o pessoal aí, Luiz, mais uma vez. Compartilha, segue a gente, deixa o joinha aí para nós e o que mais? Ativa o sininho. Ativa o sininho. E patrocina nós. Não esquece. Lembrando que agora nós temos aqui Mais um patrocinador. Eita, coisa boa, viu? Agradecer mais uma vez o Café Ouro Rico, né, que está patrocinando a gente. Agradecer Irmãos Peixoto. Agradecer a Adventos, né? Também o Kiboi. Que mais? Sinais Centro Automotivo. O Residencial Rialma 2. Essa turma que está com a gente agradece aí. E agradecer ao pessoal que está seguindo, o pessoal que está acompanhando também o nosso trabalho aí no Instagram, no YouTube. Continue seguindo, continue acompanhando e dando aquela forcinha pra gente também, né? Vai compartilhando com o pessoal aí. Vai repostando a gente lá. É isso mesmo. Ô, Toniel, brigadão. Valeu, obrigado aí pela presença. Amadeu, agradeço, Luiz. Prazerão estar aqui. Tem uma plaquinha aqui. Traz aí, Opa. Júnior. A gente esquece, né, de entregar as plaquinhas. Dessa vez agora o Júnior esqueceu não, né? A plaquinha de participação aqui. Lembrando que foi o Júnior que lembrou que não foi o Vitor. Não foi o Vitor, né? E a já vamos função descontar aí no próximo pagamento. Desconto do Vitor paga pra mim. Não, paga você tá sendo Júnior. pago pra lembrar também. Não vem com essa, não. Gente, valeu. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.